Bom dia, gente. Gente, continua se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, grande é o desespero dos líderes evangélicos. Silas Malafaia, Valdemir Santiago de Macedo e outros. Gente, estão tão desesperados porque não tem agenda mais com o governo, com o presidente Lula. Porque Lula teve lideranças evangélicas com ele. E Lula não vai deixar de tratar com estas lideranças que estiveram com ele para tratar com Silas Malafaia e Valdemiro Santiago. Daí o desespero deles. Eles têm procurado os parlamentares evangélicos da bancada evangélica para ver se adquire agenda com o governo. E não conseguem. Lula não está nem aí para eles. E quanto às suas dívidas, que dizem que o Bolsonaro prometeu perdoá-las, que foi por isso que eles apoiaram o Bolsonaro. Foi porque Bolsonaro prometeu perdoar as dívidas deles. E aí eles estão desesperados, porque vão ter que pagar suas contas, porque são caloteiros. E aí estão desesperados. Dizem que bate todos os dias nos gabinetes dos parlamentares evangélicos e eles não conseguem. E não vão conseguir. Principalmente tratando-se de Silas Malafaia e Valdemiro Santiago. Por que Lula vai atender esses homens? Por que Lula vai ter audiência com Valdemiro Santiago? Quem é Valdemiro Santiago na fila do pão? Valdemiro não é mais nada nem na própria igreja dele. Valdemiro Santiago não tem moral nem na casa dele. Quanto mais junto ao governo. E aí, ele não está sendo atendido. Não sendo atendido, ele se revolta e vai às redes sociais insultar o presidente Lula e enganar os fiéis, dizendo que o presidente Lula está perseguindo a igreja, perseguindo ele. Ele acha que ele é a igreja. Coitado. Como o diabo cauteriza a mente das pessoas. Valdemiro Santiago, gente, ele se sente tão grande, ele se acha tão grande, que ele ousa até dizer que aquele que ele disser que morre, vai morrer. E o que ele disser que vai viver, vai viver. Ele diz que faz cair fogo dos céus. Ah, Jesus tem misericórdia. A Bíblia diz que Satanás faz cair fogo dos céus. Sabe? Mas qual é a circunstância que isso pode acontecer? E Valdemiro? Que poder Valdemiro tem? Primeiro que Valdemiro é um apostata da fé. Você não encontra Bíblia em Valdemiro. Você não encontra base bíblica para o discurso, para as pregações de Valdemiro Santiago. Logo ele pode falar o que ele quiser. O fim dele é triste. Não se surpreenda se a qualquer momento ele fechar a porta da igreja dele e fugir. Porque ele não quer pagar o que deve. Ele tem dinheiro suficiente para pagar o que deve. Essas campanhas que ele fez aí, que queria em 24 horas arrecadar 10 milhões, ele arrecadou muito dinheiro, mas ele não pagou. Os grevistas, funcionários dele, eles continuam com ações na justiça porque Valdemiro Santiago não pagou. E o papo que rola é que ele está passando os bens dele para terceiro. Gente, quando o cara chega a esse ponto, realmente o cara chegou ao fundo do poço. Quando um pastor chega a este ponto, ele realmente chegou ao fundo do poço. É como se dissesse, não tem mais jeito. E no caso do Valdemiro e o Silas Malafaia é realmente assim, não tem mais jeito. O Silas Malafaia diz que está passando por uma crise tão grande na igreja dele, e agora crise moral e de credibilidade. As pessoas não acreditam mais no discurso dele.
Não acredita na falácia dele, pois ele profetizou e muita gente deu crédito. Mas nada do que do que Silas Malafaia profetizou se cumpriu. Aí diz que os próprios membros da igreja dele já não acreditam mais nele. E quando ele faz as campanhas de arrecadação, as pessoas não estão comparecendo mais. Sabe por quê? Porque já descobriram qual é a de Silas Malafaia. Já descobriram que ele só quer enganar o povo, ludibriar o povo, roubar ao povo. Ele não tem nenhuma pretensão com o evangelho de Cristo. Sabe? Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com as almas. Ele está preocupado com o bolso dele. Com arrecadar e arrecadar mais. É disso que se trata. Ele está preocupado com isso. E o Edir Macedo subiu. O Edir Macedo é um grande empresário. Ele sumiu. E ele sabe como tratar, porque ele tem poder. Poder político. Poder de barganha. Sabe? Ele tem toda uma equipe no seu entorno. Ele é, sabe, organizado. Sabe? Ele é um grande empresário. Não é um homem que tem dinheiro, como é o caso de Valdemiro Santiago. Um dinheiro sem base. Muitas das vezes inexplicado. Sabe? O Edir Macedo é um empresário. E como empresário, ele age como um empresário. E ele quer arrecadar mais. Mas você não ouve falar das pendengas, dos milhões que ele tem, que ele precisa para pagar seus débitos. Você não ouve dizer que o Edir Macedo está perdendo o imóvel, como é o caso de Valdemiro Santiago. O Edir Macedo não está em desespero. Está entendendo? Ele é esperto. Ele é sagaz. Não é o caso do arrogante, presunçoso, vaidoso, exibicionista Valdemiro Santiago. Quem é Valdemiro Santiago hoje na fila do pão? Absolutamente nada. A igreja dele começa a ficar vazia. Porque as pessoas não querem. Não vai para a igreja para ouvir um homem cheio de ódio, destilando ódio, contra uma pessoa que não tem nada a ver. O povo está percebendo que o discurso de Valdemiro Santiago para com o presidente Lula é injusto. Não é coisa de cristão. Como é que pode um pastor abrir a boca para amaldiçoar pessoas, que é o que ele faz com o presidente Lula? Como é que você vai ouvir uma pessoa dessa? E você, quando vai para a casa do Senhor, para a igreja, você vai para ouvir uma palavra boa. Você vai para se confortar, para encher seu coração de esperança e de paz. Não para ouvir um bufão no altar, destilando ódio, destilando palavras de maldição. Pelo amor de Deus, será que esse cara não se manca? E outra coisa, a imprensa divulgando tudo o que está acontecendo com a casa dele, com a igreja dele e com ele pessoalmente. O cara não se manca, o cara está tão cego que não percebe que o discurso dele hoje destrói ele mesmo e o ministério dele, que já acabou. Que o ministério de Valdemiro Santiago já acabou. Ele pode botar o patuá nas costas e cair fora. Porque ninguém tem tempo a perder indo para a igreja para ouvir Valdemiro Santiago. Acabou. O ministério do cara acabou. O cara está transformado num bandido. Gente, é um calote atrás de outro calote. Ele entrou num buraco dos infernos. Ele só sai com humildade, com pedido de perdão não só aos membros, mas ao país, pelos crimes que cometeu. Mas isso ele não faz porque não tem humildade nenhuma. Sabe, não conhece, nem vive a palavra de Deus. É um cheio de pretensão, de presunção, de arrogância, de vaidade e toda sorte de atributos que não pertencem a Deus. Não tem nada a ver com Deus. Sabe, ou ele cai na real e se converte, ou se perde na vida, como já está perdido. Não tem jeito para estes homens mais. Gente, eu não vejo perspectiva de restauração
do ministério de Valdemiro Santiago e do Silas Malafaia. Eles se perderam, realmente se perderam, estão perdidos. Ou se convertem, ou morrem. Como eles não vão se converter, já estão mortos e vão continuar mortos. Infelizmente. Mas é assim que é. É assim que as coisas estão nas vidas de Valdemiro e Silas Malafaia.